eu não poderia deixar de compartilhar uma palavra de Deus com você para edificar a sua fé, que na realidade é um alerta, né? É um alerta a respeito das paixões da mocidade. E antes de eu aqui falar do texto, eu estava conversando, né, com um dos líderes, representantes lá da Bahia. Eu estava falando para ele que os dois locais mais atacados no Brasil no período do carnaval e início do ano, quais são? Rio de Janeiro e a Bahia. Você sabia? São os dois locais mais atacados. A gente estava falando, né, parecia semelhante. O Rio de Janeiro, a cada 2 ruas você encontra um bloco no carnaval. Não é verdade? E lá ele falou que é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que, preste atenção, para um tempo em que o pecado ele se torna abundante, a graça de Deus se transforma pessoas de uma maneira sobrenatural. Então a Bíblia diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus ela vai superabundar na sua vida. E qual é uma das consequências disso? As pessoas vão olhar para você que está aqui e vai falar assim: realmente você tem algo de diferente. Se o mundo está indo para uma direção, você está indo para uma direção contrária. Eu conversando com ele falando para mim que ele adota lá também, né? Mesma coisa que a gente faz aqui em muitas igrejas, ele leva os jovens e adolescentes para um sítio no período do carnaval. E enquanto o mundo está vivendo um pecado dissolutamente durante vários dias, o Senhor está marcando a vida de muitos jovens e adolescentes num final de semana, que na realidade começa na sexta, no sábado, vai até a quarta sem cinzas, né? Porque não tem cinza, só tem um fogo no nosso coração. E por que eu estou te falando isso? Se tem uma coisa que eu queria falar com todos vocês hoje, é sobre as paixões da mocidade. Quem foi que deu uma orientação dessa? Paulo para quem? Timóteo. Timóteo era aquele discípulo de Paulo bem próximo. E Paulo ele escreve em uma das suas epístolas uma carta restrita a Timóteo. Abra comigo 2 Timóteo capítulo 2 versículo 22. Eu vou ler em 2 versões, pode ser que a sua versão seja diferente. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 22. Eu vou ler nessa NVT, nova versão transformadora, diz assim: fuja de tudo que estimule o quê? Paixões. Vamos lá, tudo que estimula o quê, gente? Paixão. Eu sou pastor de jovens, irmãos, mas antes de me tornar pastor de jovem, eu fui obreiro de jovem, fui discipulador de jovem, líder de jovem, líder em treinamento de jovem, membro de uma célula de jovem, frequentador assíduo de uma célula de jovem, passei pelo encontro, eu era de uma célula de jovem. Eu vou falar para você aqui bem claramente: paixão no meio de jovem é uma coisa que você tem que fazer de tudo para desestimular. Quando é paixão relacionada à carne, tem que desestimular. Como que isso acontece, pastor? Acontece em muitos momentos no final do ano, em dezembro, e quando chega esse período do carnaval. Na realidade acontece o ano todo, mas quando chega esse período, eu vou falar para você, se você for fazer uma pesquisa, qual são os 2 períodos que mais jovem se afasta? Final de ano, dezembro, janeiro e fevereiro. Esses 3, pode ter certeza no que eu estou te falando. Por quê? Porque dezembro, a maioria dos adolescentes está de quê? Férias. Aí férias gosta de colocar lá assim, nada para fazer. A minha vontade é mandar por um Sedex uma Bíblia. E quando ele abrir a Bíblia, vi um tapa assim na cara. Vai ler a Bíblia, não tem nada para fazer porque você mente vazia, oficina do diabo. Aí o que acontece? Vamos lá, isso aqui é um parêntese que eu estou falando para você, mas eu ainda estou com o meu Wi-Fi ligado, amém? Preste atenção no que eu vou te falar. Aí chega a noite, quem fica na solitária começa a gerar aquele senso emocional, bota lá no Instagram, que agora pode colocar as coisas lá, né, como mensagem: curte aqui se você nunca beijou na boca. Tá rindo porque você sabe que isso acontece, não é?
Se você não saiu com ninguém esse ano, dá um like. Fala assim, gente, sabe o que é isso? A emoção está gritando mais do que o amor que pensa. Está entendendo? E a Bíblia está falando o quê? Fuja de tudo que estimule. Volta lá rapidamente, varão. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Olha só. Em vez disso, busque o quê? Justiça. Fala comigo. Justiça, fidelidade, amor e paz. Olha o que diz agora. Na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração quê? Puro. Coração puro. Preste atenção. Sabe qual um dos problemas hoje em dia? É que hoje em dia, infelizmente, o mundo que é caído, nunca eles levam as coisas para o lado do coração puro. Vou te dar um exemplo. Casei em 2017. Fui para minha lua de mel lá em Porto de Galinhas. Você vai tirar em locais muito melhores a sua lua de mel, amém? Falei, alguns aqui vão até sair do país para a lua de mel, amém? O que aconteceu? A gente fez uma reserva pela Airbnb. Aí chegando lá na reserva, o dono da casa falou que não poderia ser utilizada a casa e deu uns motivos lá. Só que como é que você faz depois que você já pagou? Aí lá tem o meu primeiro pastor, né? O pastor Geraldo, ele estava lá. E ele é advogado, ele falou para mim, não tem problema. Manda para mim lá tudo que você fez, a transição, parte financeira. E se eles não tomarem uma atitude, a gente vai processá-los. Ok. Só que eu já estava lá. Ele falou, hoje você dorme lá em casa, junto com a sua esposa. Falei, pastor, muito ruim, tipo assim. Ele, não, que isso, tem lugar lá, vocês dormem, fiquem em paz. No outro dia de manhã a gente foi achar um hotel. Chegamos eu e ele lá no hotel, porque o outro já tinha sido fechado, e quando fecha um, Deus abre o outro melhor, amém? Chegamos eu e ele, o atendente, é uma cama para vocês dois, o casal? Eu falei, como assim? Não poderia ser meu pai? Por quê? O mundo sempre leva as coisas para o coração corruptível, porque o mundo é impuro, e a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus, é o que diz lá em Tiago 4,4. Só que olha, presta atenção, se tem um local que tem que ter pureza, é no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Quando o irmão fala alguma coisa que é meio imprópria, você nunca deveria ter uma ação condenatória com ele. Deveria falar, irmão, esse é o tipo de linguagem que a gente não usa aqui no meio. E eu já falei isso várias vezes para irmãos aqui. Não, é porque eu estou pensando ali em ficar com a irmã. Eu falei, aqui a gente não fica, irmão. Aqui a gente usa a linguagem diferente. Eu estou interessado na irmã. Está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que procurar andar com pessoas que têm um coração puro. Se você olhar ao redor, você vai encontrar inúmeros aí com coração puro. Amém? Gente que te guarda, amém? Quando você está lá indo para o caminho, que é um caminho corruptível, a pessoa vai lá e fala assim, irmão, isso não faz mais parte da sua identidade. E eu sempre falo aqui, presta atenção, amigos não falam o que você quer ouvir, amigo fala o que você precisa ouvir. Se você tem amigo que fala o que você quer ouvir, eu tenho, assim, triste lhe dizer, talvez não seja seu amigo. O amigo, muitos momentos ele vai falar assim, deixa de ser carnal. Ah, porque, pastor, estou pensando em... Me mandaram pergunta esses dias, né? Pastor, quero namorar e tenho 13 anos. Só que eu uso filtro na internet, né? Porque se eu colocar lá, o pessoal vai falar, pastor é grosseiro. Pastor, não tem papa na língua. Eu falo assim, com 13 anos, meu filho, você precisa estudar. E tem muita gente com 13 anos que está repetindo. E tem gente que vem falar comigo assim, pastor, eu passei. Eu falo sinceramente, irmão, você não fez mais do que sua obrigação. Você só estuda. Sério. Vamos falar a verdade, não é verdade, irmãos? É verdade, é só isso. É, pastor, mas eu estudo, né? O senhor sabe, né? De 7h50 até meio-dia. Eu falo, nossa, deixa chegar o período que tu vai trabalhar. Olha só, NTLH. Olha o que diz nessa versão. Essa daqui é a nova tradução linguagens do dia de hoje. É a mais próxima do contemporâneo, ó. E você, Timóteo, fuja das paixões
da mocidade, procure viver uma vida o quê? Correta, com fé, amor e paz, junto com os que o coração puro pedem ajuda do Senhor. Sabe o que eu vou falar para você? Que eu decidi fazer a corte, vou ser sincero, sabe por quê? Porque eu falo assim: Senhor, eu sou carne, a minha carne não habita o quê? Bem algum. Quem falou isso aí foi um filósofo? Foi quem que falou isso? Paulo. Irmãos, vamos falar a verdade aqui. Paulo falou isso. Eu e Yuri, eu olho para a vida de Paulo e falo assim: se Paulo falou, você acha que eu não tenho que me preocupar com isso? Se ele falou que na carne dele não habita bem algum, na minha então é de terceira categoria, filho. Qual o problema? É que tem gente que acha que a carne dele é o filé mignon. E aí ele não pede ajuda para quem? Para o Senhor. Não pede ajuda para o Senhor. A corte é um caminho para duas pessoas que são limitadas e falam assim: eu tenho carne, você tem carne, vamos decidir caminhar em santidade. Mas, entretanto, todavia, preste atenção, alguns vão ficar escandalizados no que eu vou falar, não quer dizer que quem faz a corte, em alguns momentos, não tenha que lidar com a impureza. E quem namora, às vezes, não seja uma pessoa totalmente impura. Isso gera, assim, uma confusão na mente de algum. Ah, pastor, como é que é isso? Porque tem gente que namora que tem um coração puro. Sério. Pastor, e agora? Como é que eu tenho que decidir? Sabe como é que você decide? Ouça a voz do Espírito. Eu não estou aqui para te dar um conjunto de regras. Eu não estou aqui para te obrigar a fazer nada. Eu só estou aqui para te apontar um caminho. E esse caminho não se chama corte somente. Se chama Cristo. Quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana, ele conversou de noite? Ele conversou de quê? O problema é que tem gente que gosta de conversar à noite, né? Dá o sábado à noite, domingo à noite, a carne grita, ele vai lá pro WhatsApp. Mas amém, vamos lá, presta atenção no que eu quero te dizer. Olha aqui, esses dados aqui, alguns já até sabem. Olha, uma pesquisa do IBGE apontou que 28,7% dos estudantes, de quantos anos, irmãos? 13 a quanto? Olha só, eles já dizem que eles perderam a virgindade, como se fosse: me tornei homem, me tornei mulher agora. Eu falo assim, no momento que era para ele se preocupar em construir uma história com Deus, ele estava preocupando com coisa que não era o tempo correto. Está entendendo? Quantos anos? 13 a 15. 13 a 15, a pessoa não sabe fazer absolutamente nada relacionado à responsabilidade física, emocional, material, sabe nada. Com 13, 15 anos, quem é líder de jovem sabe, a pessoa está pedindo dinheiro para comprar um sorvete na esquina, né? Mas escuta o que eu estou falando aqui para você. Eu já conheci adolescente com 14 anos que teve filho, 15 anos de idade. Sério, estou falando para você. Eu não estou aqui para condenar. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu não estou aqui para condenar, mas olha, eu creio que no ano da restituição o Senhor vai fazer uma obra no coração da nossa juventude, lá na sua igreja local, e vai ser uma obra completa. As pessoas vão olhar e vão falar assim: o que o Senhor fez na sua vida? É tão palpável. Você carrega um selo de santidade. E não é santidade para você cuspir e falar assim: sou santo. Não. As suas atitudes, elas vão mostrar que você é santo. Está entendendo? Olha outra pesquisa aqui. 88% dos cariocas faziam o quê? Sexo sem camisinha no período do quê? Carnaval. Lembra que eu falei do carnaval? 88%, irmãos, olha só. 2/3 praticamente, mais de 2/3, eles admitem isso publicamente. Olha aqui para mim, Radical Livre. Olha aqui para mim, todo mundo, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra profética para você. Em uma geração que o pudor, a sensualidade é muito nítida, Deus está levantando homens e mulheres com selo de santidade. Escuta o que eu estou falando. A sua radicalidade vai influenciar muita gente. Você falar que vai se guardar para o tempo de Deus vai escandalizar muita gente, mas olha só,
muitos vão ser influenciados através do seu testemunho. Todo ano, eu não tenho nenhuma vergonha de contar isso aqui. Eu falo, período que eu trabalhava no quartel, um dos ambientes mais promíscuos que tem é no meio militar. Maioria das vezes, da sexta-feira à noite, sabe o que eles fazem? Pegam dinheiro, vão para uma boate, ficam lá. E alguns, escuta o que eu estou falando, alguns casados. Casados. E eu falei que ia dar o meu primeiro beijo no altar. O que aconteceu? A maioria, 90%, cafona. E se não for o que você espera? E se chegar na hora você não gostar? Eu falo, tá vendo? Resume tudo a coisas naturais. Naturais. E aí no dia do meu casamento, estava todo mundo lá aplaudindo o meu casamento. Mas sabe por que eles estavam aplaudindo? Não era por causa somente que eu casei. É porque quando você casa e tem a bênção de Deus, o selo da presença vai junto com você. Alguns aqui, escuta o que eu estou falando, alguns aqui vão casar e vai ser o primeiro casamento na família. E escuta o que eu estou falando, vai ser um casamento que vai influenciar gerações posteriores. Filhos, filhas, vão olhar a sua foto e vão falar, mãe, pai, como é que foi isso aqui? Foi o primeiro beijo aqui no altar? Aí você vai falar assim, sim, foi o nosso primeiro beijo. Mas como é que foram esses 2 anos aí que vocês se guardaram? Foram 2 anos construindo uma história com Deus, guardando o coração, porque a Bíblia diz em Provérbios 4:23 o que? Acima de tudo, guarda o seu coração. Por que eu estou falando de paixão com você? Porque você tem que blindar o seu coração. O seu coração é um dos instrumentos que o diabo mais quer encostar. Ele envia como? Situações. Quem nunca enfrentou situação na escola e é homem? Eu lembro até hoje, estudava, o pessoal falava para mim, isso aí da corte, isso é mentira. Sabe o que você vai fazer? Você não vai se tornar homem, vai deixar de curtir sua vida. Infelizmente, muitos, na realidade, eles sepultaram seu futuro. E hoje, se eles pudessem voltar atrás, eles ouviriam o que muitas vezes os pais e as mães falavam. Filho, guarda o seu coração, não está no momento. Não faz isso. Para que acelerar processos? E olha o que é interessante. Não tem essa palavra paixão? No original, no grego, ela vem da raiz epitúmia. Sabe o que é epitúmia? Luxúria. Sabe o que é luxúria? Olha aqui para mim. O olho vê, desperta algo dentro de você. Pastor, mas não vai ter um momento que isso vai ser despertado? Vai, mas é no tempo de Deus. Amém? Aí o que acontece hoje em dia? Guarda aqui. Eu já estava com essa palavra no coldre para compartilhar com você. Guarda o que eu estou falando. Sabe o que acontece hoje em dia? A gente é da geração que normalizou tirar foto na frente do espelho mostrando o corpo. É normal. Não é normal para muita gente isso? É normal, para muitas pessoas é normal, pastor. Sabe qual a geração que hoje em dia é normalizada aqui no Brasil? Tirar foto de biquíni mostrando as curvas. Não é normal? É verdade. Pastor, está atacando pedra, olha só. Seu corpo deveria ser só mostrado para o homem de Deus da sua vida. E homens, o seu corpo também deveria ser somente exposto à mulher de Deus que você vai se relacionar. Aí você coloca lá na internet 180 visualizações, das 180 ali, só uma que vai ser de Deus para você. O que adiantou as outras verem? É o que? Para bater no peito e falar que, nossa, tá vendo como é que eu sou? Fala assim, limitado. Porque das 180 ali, pode ter certeza, 179 não quer compromisso nenhum com o seu futuro. Quer absolutamente nada. Pastor, é porque eu mostrei lá, tem alguma coisa? Fala assim, acima de tudo, guarda o teu. Vou falar para você, irmão, não tenho nada a perder falando isso para você. Nada a perder. Nada. Na realidade, eu só tenho a ganhar. Eu quero blindar o seu coração. Por quê? Porque carne de segunda e de terceira, todo mundo põe a mão. Mas carne de primeira, só uma pessoa bota. Você vai no açougueiro, todo mundo vai lá e bota a mão.
na paleta. Já ouviram falar de paleta? Paleta, todo mundo bota a mão. Esses dias eu fui lá no açougueiro, ele falou: ih, campeão, carioca, né? Fala assim: campeão, chefe, mestre, essa carne aí não é boa não. Todo mundo gosta e tal. Vou olhar o preço do filé mignon, é caro. Por quê? É valioso. O que é valioso, só uma pessoa toca. Se é valioso, se é valiosa, só uma pessoa vai tocar. Ninguém mais vai tocar. Ninguém. Tá entendendo o que eu estou falando? Esse silêncio é complicado às vezes. Mas eu gosto muito de silêncio às vezes, né? Parece que é uma resposta profunda. Olha o que eu quero falar para você aqui, presta atenção. Se for para você negociar, não negocia com a carne não. Sabe o que você tem que fazer? Negocia uma maneira de correr. Fugir. Quem fez isso na Bíblia? Um homem chamado José. José, ele era assediado por quem? A mulher de quem? Potifar. Quem já viu na Record isso aí? Record tem tudo, gente. Na Record, olha só, se você for ver essa cena, você vai ver que José ele é assediado pela mulher. A Bíblia diz que parte da vestimenta de José fica onde? Na mão da mulher de Potifar. Só que o que José fez antes? Correu. Você vê o Espírito Santo dá unção até nas pernas da gente para correr. Até isso o Espírito Santo faz. Aí ele correu. A mulher falou assim: eu vou falar que ele tentou de alguma maneira me molestar. Ficou com parte da roupa dele. Só que José, olha o que é interessante. José ele não confiava em quem? Em si. Não confiava. Qual o problema de tudo? É gente que confia em si. Ah, pastor, não tem nada a ver não. 11h30 da noite conversando no escurinho com a irmã. Não tem nada a ver não, pastor. Eu não vou me cansar de dizer, irmão, nada a ver, é o nome de um demônio. É o nome de um demônio, porque sempre que alguém fala nada a ver, em 99,5% dos casos, tem tudo a ver. Tudo a ver. Ah, pastor, conversei até 1h30 com a irmã, eu falo assim: tu não tem vergonha de falar isso para mim não, varão? Não, foi só uma conversa e tal, vai e vem. Eu sou da época, irmãos, assim, o Camacho é dessa época junto comigo, Geilson. Sabe o que eu tinha vergonha? A minha esposa, ela sabe disso. Eu tinha vergonha quando dava 11 horas da noite de ficar conversinha. Porque chega uma hora que a conversinha ela começa a ficar mais ácida. Não é verdade? É verdade. Antes que se torne ácida, olha só, corta. Por isso que o nome é o quê? Corte. Você tem que cortar aquilo que faz a sua carne ficar florada. Está entendendo? Amém? Por isso que Jesus ele fala o quê? Se teu olho direito te faz pecar, arranca, corta ele. Vou orar para algum amor que pensa chegar alguém caolha aqui. Porque se chegar alguém caolha, ele aplicou a palavra. Cortou. Amém? Mas ao perigo, José, ele não confiou na carne. Aí você para pensar, irmãos, Potifar tinha uma posição eminente no Egito. Você acha que a mulher de Potifar era uma mulher comum? Não era. Você está entendendo? Está entendendo onde que eu estou chegando? José, sabe o que ele fez? Correu. Quando a carne gritar, não negocia com a carne não, corre. Corre. Está entendendo? E olha, eu estou falando da parte de Deus. Tem muito jovem que está presente aqui que é atacado à noite. Alguns estão sendo atacados de madrugada. Escuta o que eu estou te falando. Quando a carne gritar, recorra ao esconderijo do Altíssimo. Recorre para o Senhor. Eu estou falando isso como testemunho vivo. Em muitos momentos da minha vida, eu falava assim: Senhor, sabe aquele dia que você percebe que a carne está tentando de alguma maneira ganhar? Sabe o que você tem que fazer? Vai para o seu quarto, põe um fone de ouvido e chora na presença do Senhor. Porque muitos estão esperando que a expectativa dele seja suprida com um relacionamento. Mas antes de você relacionar, quem vai suprir totalmente as suas necessidades é Cristo. Ah, pastor, estou esperando a pessoa de Deus para minha vida, aí sim eu vou ser completo. Você não casa para ser completo. Você é completo antes. E quando casa, você já é uma pessoa completa.
Ah, mas como assim, pastor? Não diz a Bíblia, se unirá o homem com a sua mulher, os dois serão uma só carne. Sim, para cumprir o propósito de Deus, o ministério, o chamado. Mas olha só, antes de você se casar, seu coração vai ter sido plenamente preenchido pelo Espírito. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer quantas vezes no meu quarto, morava, na época que eu era solteiro, segundo andar, eu ia para o meu quarto. Minha mãe falava para mim, minha mãe é crente desde quando eu era pequeno. Meu irmão procurava, cadê o Yuri? Ela sabia que todas as vezes que eu ia para o meu quarto, 90% dos casos, eu estava chorando diante do Senhor. Aquilo tudo foi uma semeadura para o meu futuro. Você hoje está semeando. Você pensa assim, eu vim para o amor que pensa. Daqui a alguns anos, você vai estar aqui. Mas qual vai ser o teu testemunho? Casado, casada, amém? Com filho, com filha, amém? 2015 eu estava lá, roendo o osso. Estava no amor que pensa. Na época era Court Day, que a gente chamava. 2015, roendo o osso. Hoje eu venho para cá, Deus já melhorou, a condição. Uma esposa, uma filha. Está entendendo o que eu estou falando? Preste atenção, para de semear com o olho curto. Ah, não, é porque amanhã não. Semeia pensando daqui a anos o que vai acontecer na sua vida. Uma vida estruturada, amém? Então, se for para negociar, negocia um jeito de cair fora. Por isso que Paulo ele diz, fuja de tudo que estimule o quê? A paixão. Olha o que ele diz também em 1 Tessalonicenses 5:22. Afaste-se de toda forma que é o quê? Mal. O que é afastar-se de toda forma de mal, irmãos? Você viu alguma coisa e sabe que aquilo dali está errado, o que você faz? Some, corre. Ah, vou começar a conversar aqui à noite. Se você perceber que está tomando a forma de mal, sabe o que você tem que fazer? Some. Ah, pastor, isso é radical demais. Hoje você vai ter que sair daqui decidido e decidida. Filipenses capítulo 3, versículo 3, olha o que diz agora. Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança no quê? No quê, irmãos? Carne. Paulo escreve à igreja de Filipos que ele não tinha confiança no quê? Na carne. Isso não vai ser testado hoje não, tá? Isso vai ser testado durante o ano de 2025. Se você confia ou não na sua carne. Porque alguns acreditam que a carne dele é convertida. Alguns falam assim, não, pastor, aqui minha carne é diferente. Eu falo, nossa, fala aí, como é que ela é? Não, é porque eu sei até onde eu posso chegar. Eu falo assim, eu não negocio nem nesse nível. Nem nesse nível. A minha esposa, ela estava contando aqui, o dia que a minha sogra falou para mim, não, você vai dormir aqui na sala. Tá tarde, tá tendo tiroteio e tal. Falei para ela, não vou dormir aqui. Ela ficou rindo para mim na época, Assim, não tem problema não, eu vou estar aqui, vou estar vendo tudo. Eu falei, a senhora não entendeu, eu não vou dormir aqui. Pastor, se o senhor dormisse, poderia acontecer alguma coisa? Deixa eu falar para você aqui de coração, poderia. Mas poderia não ter acontecido o quê? Nada, concorda comigo? Poderia no outro dia, sair de lá, aconteceu nada. Mas sabe o que a minha mente ficou pensando? Imagine se no outro dia eu saio, alguém passa na frente da casa dela e olha assim, esse dali não é o discipulador? Saindo 7:30 da manhã da casa, da corte dele. E aí o pessoal é o quê? Pegar as pedras para atacar em mim. Só que eu não estava preocupado comigo. Sabe com quem que eu estava preocupado? Com ela. Porque você que é homem sempre tem que se preocupar com a mulher. E hoje, sendo pai de menino, eu falo para você, agora que eu me preocupo 2 vezes mais. Não, esses dias ali na frente, foram beijar a Sofia, um garotinho, 2 anos, beijou a Sofia no rosto, eu falei, estou de olho em você. 2 anos, falei, caraca, acelerado. E a Sofia ainda fica assim, Falei, não, vai lá pro teu canto. Fazer um contrato com ela, só casa depois de 2050. É sério? Você acha que eu não estou de olho já? Esse daqui é um ônus de ser pai de menina. Tem o bônus, mas tem um ônus também. Por que eu estou te falando isso? Presta atenção. Eu não confio na carne. Eu não confio na minha carne. E Paulo, ele fala isso. Nós não confiamos na carne.
Para de negociar, achar que tem pastor, porque eu vou passar para aqui. Sabe o que é igual negociar com a carne? Pega um carrinho no supermercado que uma das rodas dele está ruim e tenta passar por uma seção que é de cristal. Uma hora o que vai acontecer com o carrinho? Vai desgovernar, encostou no cristal, caiu no chão, quebrou. O problema é que tem gente que está assim. Ele fala: pastor, dá para passar, uma hora vai desgovernar, vai bater no cristal, vai cair no chão e quebrar. Eu estou aqui para te falar isso. Eu não estou aqui para te obrigar a nada, é só fazer você ouvir a voz do Espírito. E a segunda coisa que eu quero falar para você aqui, eu acredito que essa daqui é uma palavra para alguém específico nessa noite. Olha, a fuga deve ser para um lugar de segurança. Você nunca foge para um local que você não sabe. Está fugindo para quê? Estou fugindo. Não. A Bíblia diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo podem descansar à sombra do Onipotente. Se você for correr, olha aqui, corre para o seu quarto, bota um fone de ouvido, bota uma caixinha de som JBL, ou aquela que você comprou na esquina, pode ser ela também. Olha só, bota uma música e se derrama dos pés do Senhor. Eu estou falando isso para você, preste atenção, porque você tem um pai. Para de achar que as suas emoções vão ser supridas, porque se você colocar na internet, alguém vai te responder: nossa, consegui, alguém me notou. Ninguém precisa te notar, Deus já te notou. O Senhor já te notou, quando Ele entregou o Filho dele unigênito, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Para de achar que a sua vida não tem um local no qual você possa recorrer. Ah, pastor, é porque eu sou sozinho, é porque eu sou sozinha. Ninguém aqui é sozinho. Até mesmo para você que fala assim: eu não moro mais com os meus pais me abandonaram. Preste atenção, você tem um Pai celestial. Se for para recorrer, recorra ao esconderijo do Altíssimo. E sabe o que vai acontecer lá? Olha aqui para mim. O Senhor vai te levar para os pastos verdejantes. E vai te levar para onde? Para as águas de descanso. Quando você colocar a cabeça no travesseiro, o Senhor vai te preencher de uma maneira sobrenatural. Eu estou falando isso para vocês na presença de Deus. Quantas vezes eu tive que ir para o meu quarto, chorava na presença do Senhor. E qual o problema? Em muitos casos, você, irmã, que está aqui presente, algumas vezes, reunião de família, vem aquele primo, prima, tio, fala assim: ih, não casou ainda não? Aí você fala assim: nossa, dá um aperto no coração. Para com isso, ninguém vai definir a sua vida. Quem já definiu é o seu Pai Celestial. E o seu Pai Celestial tem pensamentos bons a seu respeito. Ah, porque está todo mundo se relacionando, pastor. O tempo deles pode ter chegado, o seu ainda não chegou. Calma, respira, fica em paz. Você não vai perder o ar por causa disso. Ah, pastor, mas é já desde 2019. Confia no Senhor, Ele não vai fazer com que a sua confiança seja decepcionada. Ah, mas lá no trabalho não encontrei, na igreja não encontrei, na célula. Mas quando você encontrar, vai ter sabor de mel. Amém? Glória a Deus. Já imaginou? Cria uma imagem na sua cabeça junto comigo. Você entrando no seu casamento, todo mundo aplaudindo. Aplaude de pé, igreja. Seu pai, sua mãe lá junto, seu irmão, irmã. E irmão é engraçado, né? Eles são mais entusiasmados, porque eles querem a casa só para eles. E aí quando você der aquele primeiro beijo, todo mundo olhando e falar assim: rapaz, quem te viu, quem te vê. Nesse dia, preste atenção, você vai lembrar as palavras desse pastor. Vale a pena confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Ah, pastor, e se não acontecer? Você vai casar, todo mundo aqui vai casar. Escuta o que eu estou falando. Uns aqui, outros quando chegar na glória. Só que o casamento da glória é muito melhor. Lá, o banquete é um banquete eterno.
Você já parou para imaginar? Você vai casar, eu sou casado e tal, mas olha só, eu vou me casar quando chegar na glória novamente, com a igreja e com os irmãos aqui. Todos nós, quando encontrarmos um noivo e o noivo falar: entra nos aposentos do seu Senhor e aproveita. Servos bons e fiéis, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Aí o que vai acontecer? Aí você vai lembrar daquelas muitas noites que foram difíceis, que foram desafiadoras. Aí você vai falar: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena te servir, valeu a pena guardar meu coração. Hoje eu falo na presença de Deus e na presença dos irmãos. Se eu pudesse voltar atrás, eu sei que isso não é possível, não tem máquina do tempo, mas novamente eu escolheria guardar meu coração. O mundo, ele é inimigo de Deus. O mundo vai tentar de todas as maneiras macular o seu coração, vai tentar te desestimular. Em muitos casos, escuta o que eu estou falando, conosco é isso, ó. Para Deus te abençoar, Ele vai colocar uma pessoa próxima a você, mas para o diabo tentar te atrapalhar, ele vai colocar uma Dalila perto de você também. Porque não tem Dalilo, né? Meninas, cuidado. Tem muito Dalilo aí também. Com os homens eu falo para os irmãos aqui, eu falo assim: já viu aquela tropeça varão? Tem várias. Tem vários que caem na tropeça varão. Sério. Aquela Jezabel da vida. Recebe uma mensagem, o camarada: pastor, encontrei. Fala assim: encontrou o quê, varão? O senhor não sabe, pastor, foi diferente a mensagem. Eu falo assim: irmão, vigia, irmão, cuidado. E olha, escuta o que eu estou falando, eu já estou terminando aqui. Olha isso. Eu estava comentando isso com a minha esposa. Eu estou caminhando há 13, 14 anos aqui. A maioria das vezes que alguém se afasta, adivinha qual o motivo? Relacionamento. Por isso que a gente fala que essa é a segunda decisão mais importante da sua vida. Eu conheci uma irmã, que ela era da Rede Jovem na época, isso é muitos anos atrás. É porque aqui eu tenho que falar assim, né? Porque tem gente que fala assim: pastor, Rede Jovem. Aí ela já fica pensando: Rede Jovem, fulano, ciclano, está entrando. O pastor está falando fulano. Só que nem é. Eu tenho que usar exemplos assim. E o que aconteceu? A irmã tinha um chamado de Deus. Eu lembro até hoje, chorou na frente, o pastor fez apelo. Ela começou a relacionar. Ela era discipuladora. Começou a relacionar. Passou um mês, chamou o pastor para conversar. Falou: pastor, vou entregar o meu discipulado. Não, por quê, irmã? Não, é porque minha vida está corrida, agitada, tal, umas coisas. Só que, irmãos, guarda uma coisa: o pastor não nasceu ontem. Todo pastor não nasceu ontem. A gente sabe de coisas. Falou: é mesmo, irmã? Ela falou: é, pastor. Passou um mês, cadê ela? E o corte dela? Saíram, sumiram. Por quê? Da mesma maneira que alguém perto de você vai ser um trampolim para você chegar ao propósito, o diabo sempre vai colocar pessoas para tentar bloquear você de chegar ao cumprimento da vontade de Deus. Sempre. Foi com quem isso? Sansão. Como é que Sansão terminou os dias? Cego, sem cabelo. E ele teve que clamar ao Senhor para que restaurasse a força dele. Você para imaginar isso. Um homem que ele derrubava exércitos, terminou a sua vida cego. Sem o quê? Visão. Cuidado quando alguma pessoa aparecer na sua vida, se você não tiver sensibilidade, você terminar o seu dia sem visão, tá? Terminar o seu dia falando assim: Senhor, como é que é isso? Por isso que você tem que ser uma pessoa muito criteriosa com quem você vai se relacionar. E para terminar, eu quero falar isso aqui para você. Tenha por perto amizades que acrescentam temor ao seu coração. Sabe o que é ter uma amizade que acrescenta temor? É uma pessoa que vai falar para você o que você precisa ouvir. Então, aqui, eu falo para você, você deveria deixar que todas as pessoas que são homens e mulheres de Deus tenham liberdade para falar na sua vida.
Então tem irmão que eu falo, irmão, tenho liberdade para falar a sua vida? Não, pastor, tem. Eu falei assim, então, irmão, você está sendo muito infantil, está sendo muito carnal. Se tem uma coisa que eu percebi durante os anos, eu falo direto para minha esposa: menino gosta de menina, homem gosta de mulher e mulher gosta de homem. Há uma diferença muito grande nisso. Porque Paulo, ele disse que uma vez ele falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas uma hora Paulo falou o quê? Agora eu me tornei homem. Há uma transição de ser menino e ser o quê? Homem. Homem se preocupa com o quê? Pagar a conta, provisão para casa, responsabilidade. Homem se preocupa, vou casar. Quem casa quer casa. Menino não preocupa com essas coisas. Menino se preocupa com o quê? Pô, amanhã eu vou acordar meio-dia e tal. Às vezes o menino se preocupa com o quê? Vou ficar até 6 horas vendo série. Até nas minhas férias eu não consigo fazer isso. Mas o que acontece? Homem, ele se preocupa com coisas de homem. Esses dias, né, tá tendo férias agora nesse período dos cursos bíblicos, seminário. Aí o irmão falou para mim: pastor, vamos jogar uma bola. Só que sabe, irmão, segunda e terça eu não consigo visitar a célula. Não consigo. Tem seminário pastoral, tem os cursos bíblicos aqui. Aí eu lembrei, quando o seminário voltar e os cursos, eu não vou conseguir visitar a célula quando? Segunda e terça. Só que o dia do futebol era o quê? Justamente segunda-feira. Irmão, mas pensa num cara igual o Ronaldinho Gaúcho. Sou eu mais ou menos jogando bola. Tô brincando. Pensa no aquém do Ronaldinho Gaúcho. Aí o que aconteceu, irmão? E aí, pastor, vai ou não vai? Falei assim: irmão, não vou. Aí falou para mim: mas por quê? Eu falei: eu tenho 1 mês para visitar a célula segunda-feira. Eu não posso visitar outro dia, tem que ser segunda. Fui visitar a célula. O meu corpo queria estar onde? No futebol. Mas a minha mente estava lá na célula. Preste atenção: quanto mais amadurecemos, a gente não faz mais o que a gente quer. A gente faz o que o Senhor quer. Qual a minha pergunta para você hoje? Qual a vontade de Deus para a sua vida nesses dias? Além disso, olha aqui, preste atenção no que eu vou te falar. Quem são aqueles que te cercam e têm autoridade para falar na sua vida? Ah, pastor, porque eu olhei na internet. E sabe qual é o problema da internet hoje em dia? Cheio de gente que vive longe, que às vezes você dá mais autoridade para aqueles que vivem perto. A pessoa fala uma coisa na internet, você fala assim: ah, porque eu ouvi lá na internet, pastor. Aí o outro que está perto, 24 horas praticamente, caminhando, está semana, discipulando, lidera o camarada, fala, aí se torna aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Não, pastor, porque eu vi lá, o Richard Becker falou para mim e tal. Fala assim: tu viu o camarada a primeira vez? Aí o camarada, o discipulador, o líder, vai e fala, você não dá peso à palavra. Tá entendendo? Olha o que a palavra do Senhor diz. Procure viver uma vida correta, olha só, com fé, amor e paz, junto com os que coração puro pedem ajuda a Deus. Junto com os com coração puro. É plural, preste atenção. Esse é o dia que Deus te reservou para estar aqui junto com pessoa que tem um coração puro. Puro para orar pela sua vida. Puro para zelar pelo seu coração. Puro para ter autoridade para falar assim: irmão, não vai por esse caminho, não faz isso. Ah, mas por quê? Parece que o Senhor quer me privar. Eu não quero privar, irmão. Na realidade eu quero muito que você desfrute no tempo oportuno de Deus. E esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. Olha aqui para mim rapidamente. Quem anda com os sábios será o quê? Mas quem anda com os tolos acabará. Hoje você quer ser sábio? Alguém aqui quer ser sábio, sábia? Levanta a mão quem quer ser sábio aqui. Você tem que decidir andar com quem é sábio.
olha aqui para mim, olha aqui. Shh. Quando você voltar para a escola, sabe aquele grupinho do inferno? Você acha que eu não conheço, né? Pastor, tu tá lá estudando comigo. O Espírito Santo me revelou, tá? Unção de revelamento. Sabe aquele grupinho que fala assim: aí fulano, vamos lá e tal. Fala para ele assim: não, irmão, eu tenho um Cristo para te apresentar. Você vai chegar lá naquele grupo, escuta o que eu estou falando, você vai evangelizar esse povo. E esse povo vai começar a ver você como uma referência na vida deles. Você vai orar, escuta o que eu estou falando. Você vai impor as mãos, vai falar assim: olha, o mesmo Cristo que me santificou vai te santificar também. O mesmo Senhor que fez essa obra na minha vida vai fazer na sua também. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se engane, as más companhias com o que, irmãos? Estragam bons costumes. Se andar com sábio te torna mais sábio, presta atenção, andar com tolo vai te tornar tolo também. Gente que não tem temor no coração, gente que desdenha, para com isso. Selecione as pessoas que estão ao seu lado e sejam pessoas que têm autoridade para falar na sua vida. Feche seus olhos nesse momento.